Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Hoje eu vou dar aula pelo livro, a gente corrigindo aí o livro de atividades, tá bom? Abram aí na página 35, capítulo 11, tá? Então, como eu falei, o pessoal do oitavo ano. Então, vocês pegaram o livro de vocês, abriram na página 35, página 11, Brasil, Império, Segundo Reinado. Não esquecendo que vai cair na nossa avaliação para vocês estudarem em casa e estude aí pelo livro de atividades, tá? Que é o capítulo 9, 10, 11 e 12, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. A respeito do período do Brasil Império, complete a linha do tempo a seguir, tá? Primeiro, aí, reinado, que é de 1822 a 1831. Período regencial, de 1831 a 1840. E segundo reinado, vai de 1840 a 1889. Segunda questão. Relacione a crise política e econômica que marcou o período regencial com o golpe da maioridade. Vamos lá. Resposta. O período regencial foi marcado por uma crise política e econômica. Ponto. As revoltas ocorriam em várias regiões do território nacional. Assim, classe política decidiu coroar o príncipe com o objetivo de restaurar a confiança dos brasileiros e pôr fim às revoltas. Questão número 3. Sobre a política imperial, escreva as principais características dos partidos políticos que atuavam na época. Tinha aí o Partido Conservador, com origem do Partido Regressista, era formado por grandes proprietários de terras da região do Nordeste e Nordeste. Ponto. Tinha o apoio de comerciantes e funcionários públicos de alto escalão. Ponto. O Partido Conservador lutava pela centralização política na figura do imperador e de seus ministros. Liberal. Com origem no Partido Progressista, era formado por grandes proprietários de terras das regiões Centro-Sul, Sudeste. Ponto. Tinha o apoio de integrantes da classe média urbana. Ponto. O Partido Liberal lutava pela descentralização política. Queria mais independência das províncias. Questão número 4. A respeito do parlamentarismo, analise as afirmativas a seguir. A questão correta é a letra D. Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Questão número 5. A respeito da Revolução Praieira, ocorrida em Pernambuco em 1849, faça o que se pede. Relacione a situação financeira da província de Pernambuco com a eclosão do movimento revolucionário. Vamos lá. Resposta. Após a diminuição da produção de cana-de-açúcar e o desenvolvimento da lavoura cafeeira no Sudeste, ponto. O Nordeste passou a carecer de investimentos das autoridades, ponto. Nesse contexto, aumentaram o custo de vida e desigualdade social, ponto. Além disso, os portugueses ainda gozavam de regalias nas atividades comerciais. Ponto. Esse fato causaram descontentamento em diversos segmentos da população, vírgula, impulsionando o movimento revolucionário. Vamos lá, viram a página aí. Questão letra B. Explique por que a Revolução Praieira recebeu esse nome. Resposta. Os líderes do movimento eram integrantes do jornal Diário Novo, localizado na Rua da Praia. Por esse motivo, o movimento foi denominado Revolução Praieira. Vamos lá. Letra C. Cite algumas das reivindicações presentes no Manifesto ao Mundo, elaborado por revolucionários
com Borges da Fonseca e Nunes Machado. Resposta. O Manifesto ao Mundo defendia, o direito ao voto livre e universal, a liberdade de imprensa, a extinção do poder moderador, a maior autonomia às províncias, o fim do monopólio ou privilégios comerciais aos portugueses, a expulsão dos portugueses e outros. Vamos lá. Letra D. Embora tivesse sido influenciados pelo movimento social ocorrido na França em 1848, os praieiros não questionavam o trabalho escravo. Cite o motivo pela qual a abolição do trabalho escravo não foi incluído nas reivindicações revolucionárias. Resposta. A ausência da reivindicação da abolição da escravatura se deve ao fato de diversos integrantes do movimento serem proprietários de escravos. Vamos lá. Questão 6. Relacione cada região à sua característica. A, Vale do Paraíba e B, Oeste Paulista. Vamos lá. A primeira é A segunda é B, a terceira é a quarta é B, a quinta é B, a sexta é A e a sétima é B. Questão número 7. A respeito do impulso da industrialização, o que ocorreu durante o segundo reinado, analise as afirmativas a seguir. De acordo com a análise das afirmativas, assinale a alternativa correta, que é a letra A. Todas as afirmativas são verdadeiras. Vamos lá, questão número 8. Durante o reinado de Dom Pedro II, ocorreram diversas mudanças no país. Sobre essas mudanças, é correto afirmar que letra B, tá? Questão número 9. Essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidos e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representam letra B, tá? Vamos lá. Leia o texto a seguir a respeito da imigração europeia para o Brasil durante o século XIX. Vamos lá, vocês devem ter lido o texto em casa. Vamos lá. De acordo com o texto e com seus estudos, responda as questões a seguir. Letra A. Quais foram as principais características do sistema de parceria estabelecida pelas autoridades brasileiras? Resposta. O fazendeiro ou a autoridade brasileiras arcavam com as despesas da viagem e dos primeiros meses de imigrantes que vinham ao Brasil. Ponto. Estabelecidos e empregados, os imigrantes eram obrigados a pagar as dívidas acumuladas. Letra B. O que fez com que tantas famílias italianas viessem ao Brasil? Resposta. Durante o século XIX, a Itália viveu o processo de unificação política, a consequência do período de guerra. Ponto. Aos confrontos e à instabilidade, podemos somar a falta de empregados e oportunidades para parte da população em virtude do crescimento demográfico. Vamos lá, agora página 38, aí já vamos entrar aí no capítulo 12, Brasil Império, a crise do segundo reinado. Bom, aí, vou marcar V para verdadeiro, F para falsa. Vamos lá, a primeira é V, a segunda é V, a terceira é F, a quarta é V e a quinta é F, tá? Questão número 2. As motivações que levaram à guerra contra o Paraguai geram discussões entre os pesquisadores que estudam o conflito. A respeito do tema, leia os textos a seguir. Você já deve ter lido em casa. Vamos lá. Explica o principal discordância entre os dois textos. Resposta. Vamos lá.
Principal discordância entre os dois textos é uma relação à participação e ao incentivo das potências europeias, especialmente da Inglaterra, na eclosão da Guerra do Paraguai. Questão número 3. A respeito da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, analise as afirmativas a seguir. De acordo com a análise das afirmativas, assinale a alternativa correta, que é a letra A, tá? Todas as afirmativas são verdadeiras. Com uma linha do tempo e com as leis que acabaram com o trabalho escravo no Brasil durante o Segundo Reinado. Vamos lá. Primeiro aí, Lei Eusébio de Queiroz, tá? Que vai acabar, né, a proibição do tráfico negreiro. 1871, Lei do Ventre Livre, tá? Ou Lei do Rio Branco, assegurou a liberdade aos filhos de escravizados a partir daquela data. 1885, Lei do Sexagenário, a Lei Lei Saraiva, tá? Contegipe, assegurando a liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Lei Áurea ou Lei do Lei Áurea ou João Alfredo concedeu a liberdade a todos os escravizados no Brasil. Tá? Vamos lá. Questão número 5. A abolição da escravatura ocorreu em nosso país há mais de um século. É possível afirmar que não existe mais trabalho escravo no Brasil. Justifique sua resposta. Vamos lá. Ainda existe trabalho escravo no país, certo? Mas pela nova Constituição de 1988, proíbe o trabalho escravo. Caso seja pego pelo governo algum empresário explorando a mão de obra escrava, esse empresário ele vai responder perante a lei, tá? Questão número 6. Explica a política adotada pelo governo imperial em relação aos indígenas, realizada com o objetivo de angariar terras para o crescimento da pecuária e da agricultura. Resposta. O governo imperial aprovou em 1845 o regulamento das missões de catequese e civilização dos índios. Ponto. O objetivo desse documento era confinar os povos indígenas em missões em que seriam catetizados e integrados à sociedade civilizada. Vamos lá. Questão número 7. Observe a figura da Moema do pintor Victor Meirelles, datada de 1866, em quadro pertencente ao acervo do Museu de Arte de São Paulo. Essa imagem expressa desenvolvimento artístico e cultural do período imperial no Brasil, marcando pelo esforço de construção intelectual da nação. Sobre a vida cultural desse período, identifique V, né, para verdadeiro, e falso. F para falso. Vamos lá. A primeira questão é V, a segunda é F, a terceira é V, a quarta é V e a quinta é F, tá? Então seria a letra D. Dando continuidade aqui, a questão número 8 tem um texto aí, que você já deve ter lido em casa. Vamos lá. De acordo com os artigos dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo letra B, voto indireto e perfil censitário, tá? Então, assim a gente termina a parte aqui do nosso caderno de atividade. Pega agora aí o livro de vocês, certo? E abram aí na página 43.
e que a gente vai responder as questões do livro que está faltando aí. Vamos lá. Número 1. Cite as principais características da economia brasileira durante a maior parte do século XIX. Resposta. A economia brasileira era agrícola, latifundiária, exportadora e baseada na mão de obra escrava. Questão número 2. Descreva as principais características das fazendas de café do Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Resposta. Vale do Paraíba, mão de obra escrava, maior área para o plantio de café, setores produtores e exportadores nas mãos de cafeicultor. Oeste Paulista, mão de obra imigrante, menor área para plantio de café, setores produtor e exportador separados. Vamos lá. Questão número 3. Explica o motivo da denominação surto industrial para o crescimento que o setor viveu durante o segundo reinado. Vamos lá. Resposta. Foi denominado de surto porque o crescimento foi efêmero e não se sustentou. Ponto. As fábricas que surgiram em pouco tempo faliram. Vamos lá, agora abra aí na página 45. Tem um texto aí, vocês devem ter lido, tá? E a questão correta é a letra C, tá? Apenas as afirmativas 1 e 2 está correta. Número 2. De acordo com o texto, descreva como eram as condições de vida dos imigrantes em terras brasileiras, ao serem submetidos ao contrato de parceria. Vamos lá. Respostas. Os imigrantes eram submetidos a uma vida de escravidão por dívida, pois eles chegavam ao Brasil devendo a viagem e tudo o que necessitava para a sobrevivência inicial. Ponto. O pagamento pelo trabalho não dava conta do sustentar a família, muito mesmo a dívida contraída ao chegar ao Brasil. Questão número 3. Os imigrantes sempre aceitaram pacificamente a situação de vida e de trabalho que lhes foi imposta no Brasil? Essa é a pergunta. Justifique a resposta. Claro que não, tá? Temos a revolta ocorrida em 1856 na propriedade do senador Campos Vergueiro, que não foi a única. Então, quer dizer, eles não eram escravos. Então, eles não vão aceitar isso e vão se revoltar contra isso, tá? Vamos lá. Continuando aqui, abram aí na página agora 48, tá? O segundo reinado foi um período marcado por contradições, principalmente quando analisamos o contexto internacional da época. Explique que afirmação considerando os aspectos como a economia, a política e a sociedade. Tá? Essa questão aí vocês podem responder aí no caderno, tá bom? Então, a nível econômico, o Brasil ele era totalmente dependente da monocultura do café, tá? A sua política era uma política imperial, na qual é um sistema parlamentarista mais ao avesso, né? Como o pessoal dizia. E a sociedade era escravista, tá? Mas era uma sociedade considerada pobre, na qual uma porcentagem muito grande de brasileiros, por exemplo, eram analfabetos. Vamos lá, a questão número 2. Sobre as eleições que ocorreram em 1840, analise a afirmativa a seguir. A questão correta é a letra C, tá? Apenas a afirmativa 1 e 2 está correta. Questão número 3. A respeito do fim do tráfico negreiro, responda as questões a seguir. Qual era o principal objetivo da Inglaterra ao estabelecer o Bill Aberdeen em 1845? Ele queria acabar com a escravidão para ter mais consumidores para seus produtos industrializados. Como o governo brasileiro reagiu à imposição da Inglaterra? Nem o Brasil não levou a sério. Tanto é que continuou o tráfico negreiro. Sendo que muitos na época falavam assim, isso aí é lei para inglês ver. Quer dizer, os ingleses
fizeram essa lei, mas ninguém acatou essa lei inglesa, tá? Vamos lá, questão número 4. A respeito do parlamentarismo implantado durante o segundo reinado, complete o esquema a seguir. Vamos lá. Ocorria de forma inversa ao modelo inglês. D. Pedro II nomeava o presidente do Conselho dos Ministros, que seria o primeiro-ministro. O presidente do gabinete e o imperador nomeavam os membros do gabinete. Eram convocados às eleições para a Câmara dos Deputados. O imperador poderia usar o poder moderador para destituir o presidente do gabinete. Vamos lá, questão número 5. Relacione a Revolução Praieira com alguma das heranças do período colonial. Vamos lá. A região que garantia mais riqueza, seja a metrópole no período colonial, seja na corte durante o Império, ponto. Dessa forma, quando a cana-de-açúcar deixou de ser o produto mais rentável da exportação, o Nordeste foi relegado a segundo plano, ponto. Outro fato que pode ser citado era as vantagens que os comerciantes portugueses tinham em Recife e com os quais os brasileiros há muito desejavam acabar. Vamos lá, temos outra questão número 6 aí, que tem um texto que vocês devem ter lido. O fato legal da evidência do texto acentuando o processo de letra C, tá? Questão número 7. Qual foi a relação entre a cultura cafeeira e o desenvolvimento da cidade do Sudeste no Brasil durante o século XIX? Resposta. Os cafeicultores enriqueceram no período. Ponto. Com o desenvolvimento das cidades, eles passaram a aplicar seu dinheiro em bancos e fazer outros investimentos, pois foi com o capital oriundo das fazendas que o café das fazendas de café que as grandes cidades da região modernizaram. Ponto. O capital acumulado permitiu investimento em outras áreas, além da agricultura. Assim, a vida urbana ganhou destaque aos poucos e os costumes mudaram. Então, vamos lá. Capítulo 12 aí, tá bom? Pegue o livro de vocês, abram aí na página 52. Temos um texto aí que você já deve ter lido em casa. De acordo com o texto, responda as questões. Por que a região do Prata era tão importante para o imperador brasileiro? Resposta. Era por meio dos rios que formavam a bacia do Prata que se tinha o acesso às províncias de Mato Grosso, do Paraná e Santa Catarina, tá? Vírgula. Além de ser uma região de grande influência de navios comerciais. Questão número 2. Quais eram os interesses dos ingleses pela região? Resposta. A Inglaterra... Vamos lá, a resposta. A Inglaterra, que havia promovido a Revolução Industrial, realizava intenso comércio dos mais variados tipos de mercadorias na região. Questão número 3. Por que não era interessante para o Brasil ou para a Inglaterra que o Paraguai, Uruguai e a Argentina promovesse uma unificação? Resposta. A formação de um país unificado e fortalecimento estabeleceria domínio sobre os rios da região. Consequentemente, ofereceria empecilhos para o livre comércio. Vamos lá. Outra questão aí é a página 52. A respeito da política argentina no primeiro década do século XIX, responda as questões. Quais eram os interesses de Juan Manuel Rosas ao proibir a circulação de navios na região do Prata? Resposta. Desejava controlar a região e garantir vantagens comerciais para a Argentina. 2. Por que o governo Juan Manuel Rosas era uma ameaça aos interesses brasileiros e ingleses na região? Resposta. As medidas econômicas tomadas pelo governante argentino colocaram empecilho nas pretensões do Império Brasileiro
e da Inglaterra em manter a navegação e o comércio pelo Bacia do Prata. Questão número 3. Cite quais ações de Juan Manuel Rosas ameaçaram os interesses do Brasil e da Inglaterra. Vamos lá. Resposta. Proibição da circulação de navios estrangeiros pelos rios Uruguai, Paraguai e Paraná. E tentativa de controlar o foz do Rio do Prata, ou melhor, da Prata. Vamos lá, continuando aqui, tá? Abram aí na página 59. A abolição da escravidão no Brasil ocorreu, letra D, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, página 60. De acordo com o documento, responda as questões, que tem aí em cima um texto, tá? E só vou dar uma lidinha aqui. Em 1823, a instauração da Assembleia Constituinte ocorreu intensa discussão a respeito das destinatários da Constituição de 1824. Ela seria elaborada para todos os membros da sociedade brasileira ou apenas para cidadãos brasileiros. Leia a seguir pronunciamento do deputado Manuel José de Souza França sobre o tema. Aí vamos lá. De acordo com o documento, responde as questões. O que foi destinado ao texto constitucional de 1824? Vamos lá. Resposta. Foi elaborado para os brasileiros civilizados e com direitos cívicos. Questão número 2. Como os indígenas negros, mestiços e escravizados eram vistos pelos integrantes da Assembleia Constituinte de 23? Resposta. Eles eram vistos como integrantes da sociedade brasileira, porém sem direito a participar das decisões políticas do novo país emancipado. Vamos lá, continuando aqui. Vamos lá, abram aí na página 65. Questão número 1. Na página de abertura do capítulo, há uma fotografia no qual está retratando Dom Pedro II e sua filha, a princesa Isabel. Escreva sobre a participação da princesa Isabel na política brasileira durante o século XIX. Vamos lá. A princesa era próxima ao pai e estava sempre ciente das questões políticas que envolviam o Estado brasileiro. Ponto. Foi ela quem assinou a Lei Áurea ou a Lei João Alfredo, que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Questão número 2. Relacione os conflitos na região platina com a criação do grupo Republicanos entre os militares e brasileiros. Resposta. Os militares que lutaram na Guerra do Platina entraram em contato com países republicanos. Ponto. Esse fato despertou neles a preferência pela República e os incentivou a participar mais das decisões políticas. Ponto. Por que motivo? Foram criados inúmeros clubes republicanos. Questão número 3. Relaciona o movimento abolicionista à questão religiosa e à questão militar como fatores que encadearam e levaram ao fim do Segundo Reinado. Resposta. A abolição não foi bem recebida por diversos grupos donos de escravizados. Ponto. O processo gradual que se desenvolveu para a libertação dos escravizados também descontentou outras parcelas da população, que via na permanência da escravidão um sinal de atraso e de maldade. Ponto. O imperador, que já não tinha muita popularidade, ficou ainda mais mal visto quando se desentendeu com membros do clero em um país marcado fortemente pelo catolicismo. Ponto. Quando houve a perda do apoio militar, Dom Pedro II não conseguiu se manter no poder. Vamos lá, página 66, a outra questão começa aqui, tem um textozinho que vocês estão lendo aí, né? Aí tá lá. Na charge, identifique uma contradição no retrato de parte dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai, evidenciado da
questão letra A, tá? A questão 5, aí tem dois textos, vocês têm que fazer comparar os dois textos e formar uma designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado. São reveladoras da questão letra C, tá? E o último aí, a questão 6. A fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil ao expressar a letra A, tá? Pessoal, assim a gente termina aí a nossa correção aí e não esquecendo que para vocês estudarem, para a avaliação que vai acontecer, estude pelo livro de atividades, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!